Boa noite. Estamos aqui mais uma vez para fazer mais uma live. Boa noite. Vamos aqui mais uma vez para fazer mais uma live. Estou aqui iniciando fazendo uma oração, para que o Senhor possa abençoar cada um de vocês nessa noite. Deus poderoso e santo, peço que o Senhor venha abençoar, Senhor, cada vida que se encontra neste momento ouvindo essa palavra. Que o Senhor venha entrar em cada lar, Senhor, em cada coração. Venha alegrar, venha dar paz, venha dar saúde, venha dar renovo, Pai. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, que a tua alegria venha ser a força e o refrigério dessas pessoas, ó Pai. Eu te peço agora em nome de Jesus Cristo, prepara os nossos corações, ó Deus, para ouvir a tua palavra, Pai. Eu te peço agora em nome de Jesus. Vou ler aqui em Salmos 1, que diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso o caminho dos ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho dos ímpios perecerá. E que a palavra do Senhor está falando que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém o seu caminho, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E quem que são esses ímpios? Os ímpios são aqueles que não temem a Deus, sabe? Que não tem temor de Deus, que não guarda a palavra de Deus, que zomba de Deus, das coisas de Deus. Então, o que Deus está falando? Para nós, no bem-aventurado o homem que não anda segundo esses caminhos, segundo o conselho do ímpio. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dessas pessoas, que a pessoa que anda no mal, fazendo mal, o conselho que ela tem para dar para a pessoa, para mim ou para você, é mal. Se a pessoa não tem temor de Deus, pratica o mal, anda fazendo mal, e ela vem te dar só conselhos maus. E para Deus ela é considerada uma ímpia. E a ímpia é aquela pessoa que está afastada de Deus, afastada dos caminhos de Deus, dos propósitos de Deus. Essa é a pessoa ímpia. Ainda fala aqui, não se assenta no caminho, não se assenta à roda dos escarnecedores. Porque essas pessoas escarnecem, desejam o mal do seu próximo, calunia, difama, só faz aquilo que é errado aos olhos de Deus, aos propósitos de qual Deus tem para nós. Porque Deus tem um caminho certo para nós, um caminho reto, um caminho de amor. A pessoa que ela é boa, ela não maquina o mal contra o seu próximo, ela não planeja o mal. Sim, ela quer o bem, ela tem um amor no coração. E que antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A pessoa que tem Deus e que tem o temor de Deus no seu coração, ela tem prazer nas coisas de Deus, ela tem prazer na lei de Deus, ela tem um contato com Deus. Que pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, no qual o seu tempo dá o seu fruto, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Então ela tem prazer nas coisas de Deus, ela procura estar sempre próximo de Deus, procura sempre estar ali, ouvindo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus. Pois ela será como a árvore plantada junto a ribeiros de água.
Porque a pessoa que está longe de Deus, longe dos propósitos, dos desígnios de Deus, uma pessoa trazendo assim, ela não tem vida. É como se fosse ali uma planta. Uma planta que está sendo sempre regada, que ela é plantada junto a ribeiras de água, a raiz dela está sempre molhada. Então ela tem vida. E trazendo para nós essa água, o que é essa água? Ela é a palavra de Deus. Ela que rega nossas raízes, ela que nos fortalece, que firma os nossos pés sobre a rocha. É a água. Então se a tua raiz está sempre sendo alimentada com essa água, que é a palavra de Deus, você vai ter vida, você vai ter força, você vai ter refrigério para a tua alma. E tudo quanto você fizer, prosperará. A palavra de Deus aqui que está falando, é a palavra de Deus aqui que está dizendo. Imagina você fora de água. Imagina você fora no deserto. Uma planta no deserto, fora da água. Num sol quente igual está agora. Ela não começa a secar? Primeira coisa que vai acontecer, ela vai murchar as folhas. Vai perder seu vício, vai perder seu vigor, ela vai ficar feia. Ela vai começar a secar. Vai pegar as folhas que tem um brilho, ela vai perder o brilho. Ela vai murchar. Por quê? Porque não tem água na sua raiz. Ela não está sendo regada. Então ela não tem vida. Assim somos nós sem Deus. Assim somos nós distante de Deus, longe da palavra de Deus. Nós não temos vida, nós não temos água. Você está entendendo? Mas a pessoa que tem Deus no seu coração, que está sempre alimentando de Deus, da palavra de Deus, ela tem vida. A sua folha, ela não vai murchar. Quer dizer, você não vai ficar fraco espiritualmente, você não vai ficar chorando pelos da casa, você não vai lamentar. E a palavra de Deus aqui ainda fala que tudo que quanto você for fazer prospera. Você vai ter prosperidade em todas as áreas da sua vida. Mas se você estiver longe de Deus, longe dos propósitos de Deus, não tem sede de Deus, não tem sede de Deus, aí você vai ficar seca, vazia sem Deus. Que a pessoa tem que ter sede de Deus, vontade de ouvir as coisas de Deus, de alimentar da palavra de Deus. Aí quando nós somos assim, nós vamos estar sempre bonita, sempre cheio da graça de Deus. Vai ter alegria no coração, que a pessoa que está afastada de Deus, porque Deus ele não afasta de nós. Nós é que nos afastamos de Deus. Nós é que deixamos Deus de lado. E vamos procurar outras coisas. Procurar outros caminhos. Caminhos que não levam a Deus. Caminhos que nos afastam de Deus. Tem caminhos que nos aproximam de Deus, mas tem caminhos que nos afastam de Deus. Esses caminhos não agradam a Deus. Entristece o Espírito Santo de Deus. E quando nós entristecemos o Espírito Santo de Deus, nós também ficamos tristes, nós ficamos abatidos, a nossa alma chora, a nossa alma geme. Porque a nossa alma quer estar perto de Deus, se alimentando de Deus. Por que a alma chora? Porque ela sabe que se nós afastarmos de Deus, ela sabe para onde que ela vai. Porque só tem dois caminhos, céu e inferno. Ela sabe que se nós não estivermos com Deus, firmado na rocha ali com Deus, nós não vamos entrar no céu. Porque no céu não vai entrar de qualquer maneira. Ela sabe que ela está correndo risco de ir para o inferno. E ela chora, geme dentro de nós. É por isso que a pessoa às vezes está triste, angustiada, amargurada. Aquela tristeza de espírito, aquela tristeza na alma, ela não sabe o que é, a alma dela está triste, angustiada. E aí alguma coisa que nós fazemos, que nós falamos, entristece o nosso coração, a nossa alma. E aquela dor que você sente dentro de você, aquela raiz de amargura, é a tua alma. A dor é na tua alma que está ali chorando. Quando você fica triste, angustiada, é a tua alma. Essa dor que você sente no teu peito é a tua alma. Ela que sente dor. Ela que está ali gemendo dentro de você.
Você vê que quando você se aproxima de Deus, você lê a palavra de Deus, você começa a ouvir a palavra de Deus e começa a descer, e deixa ela descer para o seu coração, começa a guardar ela no seu coração. Vem aquela alegria, vem aquela paz. Por quê? Porque a tua alma está alegre. Porque a tua alma sabe que se ela estiver com Deus, ela vai morar no céu. A tua alma, ela sabe, ela geme, ela chora quando você está triste, quando você está angustiado, ela chora com você. É por isso que você chora. Às vezes aquela amargura que está dentro de você, quando você começa a alimentar a palavra de Deus, a tua fé vai aumentando dentro de você. Deus é com você. Deus é mandando falar para você que Ele é com você. Nos momentos difíceis da tua vida, de angústia, de aflição, Deus é com você. Deus não te deixa só, Ele não te abandona. Porque Deus, Ele te ama. Deus, Ele quer que nós nos aproximamos dEle. Porque Ele é o ribeiro de água que alimenta nossas raízes, que alimenta a nossa alma, que nos dá força, que nos dá o refrigério. E quanto mais nós nos afastamos de Deus, a tendência a nós é morrer espiritualmente, talvez até fisicamente. Quando nós nos afastamos de Deus, nós ficamos vulneráveis. O inimigo, ele fica mais perto de você, ele quer. A palavra de Deus fala que o diabo vem para roubar, matar e destruir. Você fica vulnerável às coisas malignas, às coisas do mal. Mas quando você está perto de Deus, você está sobre a proteção de Deus, sobre o escudo de Deus, sobre a fortaleza de Deus. É mesmo como eu já preguei ali em Salmo 91. Ou como eu já preguei ali em João 15, da videira verdadeira, que Jesus é a vara, nós, o tronco, né? A vara, nós somos os ramos, Ele é a videira, nós somos os ramos da videira. Se nós estiver fixado ali na videira, nós vamos dar fruto. Mas corta o ramo da videira ali para você ver se o ramo dá fruto, se ele não seca e não morre. Assim somos nós, se afastar de Deus, da água, do ribeiro, da presença de Deus. Se nós nos afastarmos de Deus, nós vamos ficar sozinhos. Nós vamos ficar vulneráveis. Então nós temos que aproximar de Deus cada dia mais. Porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro presente na angústia. Talvez qual seja a tua dor, a tua aflição. A tua alma está angustiada. O Senhor quer que você se achegue a Ele mais. Que você clama a Ele. Porque quando nós nos aproximamos de Deus, nós temos paz. Nós temos saúde. Tanto espiritual como física. A nossa alma vai estar alegre. Ela vai ter saúde. A nossa alma vai ter alegria. Mas quando nós deixamos de clamar a Deus, de buscar a Deus, a presença de Deus, o que acontece? Nós nos abalamos por pouca coisa. Então deixe que Deus venha direcionar teus caminhos. Deixe que Deus venha cuidar de você. Porque Deus, Ele te ama. E Ele cuida de você nos mínimos detalhes. Mas Deus não quer que nós nos afastamos dEle. Deus não quer que nós fiquemos no meio dessas pessoas que zombam de Deus. Igual está falando aqui, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Qual é o conselho que você tem andado? Segundo o conselho dos ímpios, segundo o conselho de Deus, que é a palavra de Deus, a palavra de redenção, a palavra de salvação, de libertação, de cura. Como você se encontra nessa noite? Como se encontra a tua alma nessa noite? Ela está sendo regada pela palavra de Deus? Ou ela está seca, sedenta da palavra de Deus? Como você se encontra? Como se encontra o teu coração nesta noite? Como se encontra a tua fé? A tua fé está viva aí? Ou você já perdeu a tua fé, você já não crê em mais nada, você já perdeu a sua crença em Deus? Você tem passado tantos problemas e já não crê em Deus, duvida de Deus.
Tem pessoas que duvidam de Deus, do poder de Deus. Por quê? Porque está longe de Deus. A pessoa, para ter uma experiência com Deus, uma fé viva com Deus, ela tem que estar perto com Deus, ela tem que ter comunhão com Deus, uma busca constante. Deus, ele não abandona nós, Deus, ele não afasta de nós. E as coisas às vezes começam a dar errado, a pessoa pensa, Deus deixou eu, Deus me abandonou, Deus não me ama, Deus não gosta de mim. Não. Deus está ali 24 horas ao nosso dispor, mas é nós que afastamos de Deus. Nós que esquecemos que Deus ele existe, que Deus ele está conosco. E muitas vezes nós colocamos outras coisas em primeiro lugar na nossa vida e deixamos Deus de lado. Aonde vai no jogo de futebol, sabe? Ou vai assistir um filme, ou vai sair, vai passear, vai na casa do vizinho, da vizinha, do colega. E Deus está onde? Deus está em primeiro lugar, Deus está em segundo plano, terceiro plano e quarto plano. E Deus está ficando de lado. Talvez você vai contar o teu problema para os vizinhos tua, para tua amiga, melhor amigo, para o teu melhor amigo, ou para tua vizinha da direita e da esquerda. Mas você esquece de contar o teu problema para aquele que pode resolver o teu problema, que é Deus, que é Jesus Cristo. Ele é o único que pode solucionar os teus problemas difíceis, nas horas amargas da tua vida. Nas horas amargas da tua vida, às vezes você chora pelos cantos da casa, você deita na cama, você não dorme, você vira de um lado para o outro. Mas Deus está ali vendo você nessa aflição, nessa angústia. E quer que você busca Ele, quer que você se aproxima dEle. Deus permite, às vezes, a situação difícil vir entrar dentro da nossa casa, vir entrar dentro do nosso lar. Sabe para quê? Para nós ser dependente dEle. Para nós ser mais dependente dEle, buscar Ele. Adorar Ele em espírito e em verdade. Para nós clamar Ele. Para nós nos aproximarmos mais dEle, ser dependente dEle. Assim como a corça anseia por água. Deus quer que nós também ansiemos por Deus, pela palavra de Deus, pelo evangelho dEle. Que ela tenha um anseio de água. Quando você tem sede, você não quer tomar um copo de água. Você não quer matar a tua sede? É assim que você faz? Então, Deus quer que nós tenhamos sede dEle. Sede da palavra dEle. Sede, vontade de estar perto dEle. Essa é a sede, essa é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E muitas vezes nós deixamos Deus de lado. Deus não está, às vezes as coisas não estão dando certo para nós, não está encaminhando, sabe por quê? Porque nós deixamos Deus de lado. Deus, às vezes você não buscou, Deus não está no propósito no qual você está falando aí. Deus não está no meio disso. As palavras que às vezes estão saindo dessa boca. Deus às vezes não está nos planos teus. Você pediu a direção de Deus, permissão para Deus. Senhor, eu posso fazer isso? O Senhor está nesse negócio? Às vezes a gente não pede direção para Deus. Para que Deus entre na nossa casa, que Deus entre no nosso problema. Resolve para mim, meu Deus. Entra aqui na minha casa, mora comigo. Às vezes nós não convidamos Deus para vir na nossa casa e convidamos um amigo, o vizinho da direita e da esquerda. Mas o Senhor Jesus, Ele quer que nós convidamos a Ele. Ele quem está em primeiro lugar na nossa vida e muitas vezes nós deixamos Ele em segundo plano. Deus, Ele quer, porque Deus Ele é especial. Deus Ele nos abandona. A palavra de Deus fala aqui, porque Deus conhece o caminho dos justos, porém o caminho do ímpio perecerá. Então Deus Ele conhece o caminho do justo. Deus Ele sonda nós, Ele esquadrinha o nosso coração, nossa mente. Ele sabe no nosso andar, no nosso deitar, no nosso levantar. Ele sabe. Ele sabe a intenção do nosso coração. Quando a pessoa vai fazer algo intencionado para prejudicar alguém, Deus sabe, Ele vê. Mas Deus sabe o teu coração quando você está fazendo bem para ajudar a pessoa.
Deus está vendo, Deus está contemplando. A palavra de Deus fala que os olhos de Deus estão como chama de fogo nessa terra, contemplando os bons e os maus. Os bons e os maus. Como ele está falando aqui, Deus ele conhece o caminho do justo e do ímpio. Então ele conhece, ele contempla. Ninguém esconde nada de Deus. Nós escondemos, às vezes a pessoa sabota outra pessoa, trama, arma pelas costas. Sabota o mal contra a tua vida, contra a tua pessoa. Você não vê. Você não tá vendo. E a pessoa tá fazendo mal pra você pelas costas. E o problema vai te pegar de surpresa. Mas Deus não é surpreendido com nada, porque Ele vê tudo. Você pega de surpresa, eu sou pega de surpresa, mas Deus não. Deus ele está vendo tudo. Todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos de Deus. Ninguém passa desapercebido diante de Deus. Essas pessoas que planejam mal, maquinam mal, elas estão longe de Deus. Bem longe. Porque elas não temem a Deus, elas estão afastadas de Deus. Afastadas dos caminhos, dos planos de Deus, dos propósitos, dos projetos de Deus. E quando nós fazemos de tudo para abençoar o nosso próximo, o bem, nós temos que fazer o bem e não olhar quem. Às vezes as pessoas escolhem as pessoas para gostar. Sabe? Faz acepção de pessoa. Ah, essa é melhor, eu gosto dessa eu não gosto, dessa eu não gosto. Não. Deus ama nós todos de igual modo, de igual maneira. Deus ele não faz acepção de pessoas. Deus ele não faz. Mas a pessoa tem essa mania. Às vezes as pessoas te deixam de lado, te decepciona, te rejeita. Porque tem muita gente que às vezes é rejeitado pelas pessoas, pela sociedade. Sabe que se você está passando por isso agora, neste momento, se você está sendo rejeitada, ou a tua família te rejeitou, te desprezou, que isso às vezes acontece muito no meio da família. As pessoas excluem, às vezes a gente, né? Exclui, deixa nós de lado, faz pouco caso. Né? É a crentinha, né? Tá lá servindo a Deus, deixa ela de lado, deixa ela pra lá, não vamos nos misturar com ela, não. Então as pessoas às vezes nos deixam de lado, nos excluem. Mas sabe que eles excluíam também Jesus de tudo? Jesus era sempre deixado de lado. Mas é daquele que deixa Jesus de lado. Em vez de colocar Jesus na sua frente, pegar na mão dele e caminhar com ele, que é a pessoa que deixa Jesus de lado, lá no dia do juízo, Jesus também vai te deixar de lado. Porque hoje Jesus é o nosso advogado, mas no dia do juízo, ele vai ser juiz. Então ele está vendo tudo, ele está notando tudo das nossas obras, tudo que nós fazemos de bem, de mal. Hoje, ele é o nosso advogado, ele nos defende diante de Deus. Mas no dia do juízo final, a palavra de Deus fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Nós não vamos ter para onde correr. Nós não vamos ter aonde esconder diante de Deus e do seu Filho Jesus Cristo. Porque Ele que vai ser o juiz, Ele que vai nos julgar. E Ele está vendo tudo que nós estamos fazendo. E se nós não temermos a Deus agora e arrepender dos maus caminhos, das más ações, das más atitudes, que tem gente que só vive para enganar as pessoas. Mas ninguém consegue enganar Deus. Ninguém consegue tapear Deus, não. Deus ele vê tudo. E a palavra de Deus fala que não tem nada oculto que não pode ser revelado. Não tem nada que está encoberto que Deus não vai trazer à tona. Deus ele conhece e vê todas as coisas. De Deus ninguém esconde nada. E tem gente que às vezes zomba das coisas de Deus. E a palavra de Deus fala que de Deus ninguém zomba.
caminho do justo. A palavra de Deus que Deus ele conhece o caminho do justo, mas ele também conhece o caminho do ímpio. Deus conhece o caminho daquele que anda com ele, e aquele que está bem longe dele, que não quer nada com ele. Deus ele conhece. E qual desses caminhos você se encontra? Qual desses caminhos você se encontra? Você se encontra caminhando com Jesus? Ou você se encontra afastado de Jesus? Você está perto dele, agradando a ele? Ou você está bem longe dele, fazendo as obras que não agradam a Deus? Porque Deus, a função dele é nos resgatar, é nos aproximar dele. É nos aproximar dele. A função de Deus é nos atrair para ele. Para nos aproximar nós dele. Foi por isso que Deus enviou seu Filho ao mundo, Jesus Cristo. Foi por isso que Deus enviou seu Filho ao mundo. Que está no Evangelho de 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então foi por isso que Deus enviou Jesus no mundo. Para quê? Para nos aproximar de Deus. Para que o mundo, as pessoas se reconciliassem com Deus, se voltassem para Deus através dele. Foi por isso que Jesus veio aqui no mundo e ele ficou aqui 3 anos anunciando o Evangelho. E ele falou para os seus discípulos: ide a todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Em meu nome expulsarão os demônios, colocará a mão sobre os enfermos curarão. E esses sinais seguirão os que crerem. Jesus ele veio e pregou. Foi o mestre, foi o doutor, foi o professor dos seus discípulos. E é o nosso professor. Ele deixou a Bíblia. Deixou a Bíblia. Esse livro aqui, a Bíblia, como um manual de instrução aqui para nós. Para que nós lêssemos e aprendêssemos com ela. Porque ele foi o professor. E ali os discípulos aprenderam com ele e saíram anunciando o Evangelho. E aquele que crê será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Então, a palavra de Deus está vindo para você aqui nesta noite. Se você crer e obedecer, andar nos caminhos do Senhor, você vai herdar o reino do céu. Foi para isso que Jesus mandou que nós denunciássemos o Evangelho, para isso que Jesus mandou que nós pregássemos a palavra de salvação, que cura, que liberta, que salva, que transforma. Porque a palavra de Deus, ela transforma a vida das pessoas quando ela abre o coração para Deus, quando ela recebe a palavra no coração de bom grado. Ela transforma, ela liberta, ela traz vida para a pessoa. Igualzinho aquela planta que está plantada junto a ribeiros de água. É essa. É a pessoa que recebe a palavra de Deus e guarda ela no seu coração. É aquela planta. A palavra de Deus fala que tudo quanto fizer prosperará. Você tem prosperado? As coisas têm dado certo para você? Ou tem dado tudo errado? Que a palavra de Deus está falando. Se você for essa planta que for plantada junto a ribeiros de água, você vai prosperar. Nada vai te faltar, não vai te faltar paz, não vai te faltar alegria. Vai ter problemas, vai ter situações difíceis. Mas a palavra de Deus, ela está aqui. Você até vai ter força, a graça, o refrigério para você vencer, para você sobressair nesses problemas difíceis da tua vida. Porque nós temos o dia mau. E quando esse dia mau chegar até você, se você estiver fora da presença de Deus, fora da palavra de Deus, fora de Deus, se você não estiver plantado ali num ribeiro de água,
Como que você vai fazer se você estiver longe de Deus? Como que Deus vai te socorrer? Você tem que correr para os braços dele. Se com ele tá difícil, imagina você. Coloca Deus em primeiro lugar na tua vida. Sabe que Deus, ele te ama. Deus me colocou essa palavra no meu coração nessa noite, para que trouxesse para vocês. Se abrace com Jesus, se agarre a Ele. Nós não sabemos o dia da manhã. O dia de amanhã pertence a Deus. Talvez Deus esteja te dando uma oportunidade para você se consertar, se chegar diante dEle, se humilhar diante dEle. Porque o dia de amanhã nós não sabemos o que vai ser de nós, o que vai acontecer. Talvez você está passando uma provação muito grande, uma luta grande. E você vê para um lado, não tem saída, você olha para o outro, não tem. Você olha para a direita, olha para a esquerda, não tem solução. Mas Jesus é a solução dos teus problemas. Jesus é a força que você precisa. Jesus é a graça que você precisa. Você tem a saúde que você precisa. Com Deus você tem tudo. Você não tem falta de nada. Aquele que tem Deus no seu caminho, Deus no seu coração, que teme a Deus e guarda os seus mandamentos, tem tudo com Deus. Você chega o seu xodózinho de Deus. Tocou não sei, tocou em Deus. É o filho amado, a filha amada. Deus quer que você se aproxime mais dele. Porque Deus fala que o ímpio perecerá. Ímpio é aquela pessoa que não tem nada não quer nada com Deus, não tem compromisso com Deus. A palavra de Deus está falando que vai perecer essas pessoas. E que você se encaixe nas pessoas que você se encaixa nessas pessoas que amam Deus e amam essas coisas, que tem interesse pelas coisas de Deus e amor pelas coisas de Deus. Porque a palavra está falando aqui que o ímpio perecerá. Vai perecer o ímpio. Sem Deus nós não somos nada. Mas com Deus nós somos tudo, temos tudo, em abundância. Alegria em abundância, paz, fé em abundância. Eu louvo a Deus por isso, pelo que Ele tem feito na minha vida. Mas eu abri meu coração, Ele deu paz para mim. E me deu alegria, refrigerou a minha alma. De camaço e de canto, Deus mudou a minha história. É como se tivesse transformado a água em vinho. E Ele quer fazer isso na sua vida também. Ele quer alegrar seu coração. Essa alma angustiada, triste, talvez fica revoltado. Por poucas coisas você fica bravo, brava, nervoso, irritado. É porque Deus quer aproximar de você. Entrega teus problemas, teu caminho, tuas preocupações, tuas ansiedades na mão de Deus. Tuas frustrações, aquilo que você tentou fazer sozinho e não deu certo. Coloque diante de Deus as tuas preocupações. Você que está preocupado, preocupada com o dia de amanhã, o que vai ser, o que vai acontecer. Se vai dar certo ou se vai dar errado. Coloca na mão do Senhor. Porque Ele cuida de nós. Cuida de nós nos mínimos detalhes. Mas Ele quer que nós nos aproximamos dEle e colocamos diante dEle todos os nossos problemas, todas as nossas preocupações, todas as nossas ansiedades. Deus vai além do que nós possamos pensar ou imaginar. Deus, Ele vai além. Deus, Ele está com você e agora está aqui comigo. Ele está vendo a tua aflição. E Deus está vendo aqueles que estão planejando mal com você, fazendo mal para você, fazendo mal para mim. Deus está vendo. Deus está contemplando. E todo o mal que estão fazendo contra você vai cair por terra em nome de Jesus Cristo. Aproxima de Deus para que você tenha a proteção de Deus. Toda arma forjada, toda ferramenta preparada não prospera em nome de Jesus. Nós temos um Deus que cuida de nós e zela de nós. Se você é aquela pessoa que teme a Deus, se você é aquela pessoa que cuida das coisas de Deus, que faz as coisas de Deus com amor,
Descansa, pode falar mal de você, pode caluniar, pode difamar, pode sabotar. Deus é justo. Tocar em você, tá tocando em Deus. Tocar em mim, tá tocando em Deus. Deus, ele tá vendo. Ninguém toca no ungido de Deus e fica por isso mesmo, não. A palavra de Deus fala. Tem um louvor que eu gosto de cantar ele, da Cristina Mel, que ele fala assim: o sol se esconde sobre o teu olhar e te obriga a enfrentar mais uma noite sem dormir. As lutas em tua porta vêm bater na intenção de te fazer da caminhada desistir. Com lágrima nos olhos você ora, soluçando a Deus implora forças pra sobreviver. O céu se move porque Deus atende, o teu pranto ele entende, manda alguém te socorrer. E por você Deus estremece terra, quebra as cadeias pra te libertar. Onde estiver, ele manda o anjo até no cativeiro para te buscar. Deus entra em cena contra o inimigo e mostra que contigo ele sempre está. Quem tocar em você está tocando em Deus e procurando fogo para se queimar. Você está à sombra do onipotente, você tem 1000 motivos para seguir em frente. Quem vier te ofender, com Deus vai ter que guerrear. Amém? Quem nos ofender, quem tocar em nós, vai ter que guerrear com Deus. Se você está ali junto ao ribeiro de água, agradando a Deus em tudo, e vem aqueles inimigos invejosos, caluniador, difamador, começa a tocar em você, te machucar, te ferir com palavras, com calúnia, vai ter que guerrear com Deus. Porque por nós Deus estremece terra, quebra as cadeias para nos libertar da amargura, da aflição, do desespero. E quem tocar em nós está tocando em Deus, sabe que você é escolhido de Deus. Se você está fazendo aquilo que Deus está te mandando, que está fazendo aquilo que Deus está, que agrada ao coração de Deus, e vem aquelas pessoas maldosas para tirar teu foco, para tirar tua fé, para falar mal de você, te caluniar, te difamar. Pessoas que vêm com inveja, puxar o teu tapete. E Deus está contemplando tudo. Nada passa desapercebido diante dos olhos de Deus. Ninguém atropela Deus, os planos de Deus, os propósitos de Deus. Ninguém atropela. Quando Deus quer fazer, quando Deus quer operar, ninguém impede. Se encontra no livro do profeta Isaías 43:13. A palavra do Senhor fala assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Quem pode impedir o agir de Deus? Quem pode ultrapassar os limites de Deus? Se operando ele, quem impedirá? Eu nunca vi uma pessoa que lutasse contra Deus e ficasse vencido. Eu nunca vi, não existe. Nunca houve, nunca vê uma pessoa nessa terra, neste mundo, que vença Deus. Porque operando ele, quem que impede? Operando a Deus, quem que atrapalha? Ninguém. Deus é soberano. Deus é tremendo, Deus é justo. Deus é maravilhoso. Ninguém atrapalha o agir de Deus, não. Se você estiver firmado na rocha que é Jesus, se você estiver plantada ao ribeiro de água, obedecendo à voz de Deus, a palavra dele, sendo fiel, íntegro, reto, temente, não tem como. Não tem como você não ser abençoado. A palavra de Deus fala que vai ser bem sucedido, tudo quando fizer vai prosperar. Mas tem aquelas pessoas más que quer destruir a vida das pessoas com calúnia, com difamação. Usa o nome de Deus em vão.
Tem pessoas que usam o nome de Deus em vão. Brinca com as coisas de Deus. Não leva as coisas de Deus a sério. As coisas de Deus não é para brincar, não. As coisas de Deus é muito sério. Não é de qualquer maneira, não. Não é de qualquer maneira que nós vamos entrar no céu. O apóstolo Paulo, ele pregava. Ele foi um homem que perseguia o povo de Deus. Ele mandava matar o povo de Deus. Ele odiava os servos de Deus, os crentes. Ele odiava, ele mandava matar. Sabe? Mas ele teve um encontro real com Deus. Ele se converteu dos maus caminhos, das más atitudes. Tem gente que não se converte do mal. Sabe? Não renuncia o mal. Fala que ama a Deus, que gosta de Deus, mas a maldade, o ódio está no coração da pessoa. A pessoa não se converteu. Não houve uma entrega. Não houve uma libertação, não houve uma transformação. O apóstolo Paulo, ele transformou. Ele largou aquela vida de pecado, aquela vida de engano, aquela vida de ódio, de rancor no coração que matava as pessoas. O apóstolo Paulo, ele foi transformado. Ele escreveu vários livros da Bíblia. Onde ele passava, ele curava as pessoas, ele libertava. Multidões se convertiam, se rendiam aos pés do Senhor. Houve mudança, houve transformação na vida daquele homem. Quando ele conheceu o Evangelho. E ele perseguia o povo de Deus para matar. E tem gente que não tem misericórdia, não. Persegue. Faz de tudo para destruir, para aniquilar. Para jogar na lama. Joga o nome da pessoa na lama. Quer matar espiritualmente. Se possível for até fisicamente, assim como o apóstolo Paulo fazia. Mas ele se tornou, tirando Jesus, abaixo de Jesus, ele foi o maior ganhador de alma. Ele, Pedro, quem via Pedro no começo da conversão, via ele no final, depois quando ele começou a exercer seu ministério, ele renunciou a muita coisa, sabe? Ele deixou muita coisa que prejudicava a Deus no meio do caminho, ele se converteu. Podemos ver ali que Pedro era uma pessoa que se irava fácil. Quando Deus foi prender Jesus ali, no monte onde Jesus estava orando, Pedro amava tanto Jesus que ele não queria aceitar, não queria deixar prender Jesus, não. A palavra de Deus fala que quando eles pegam Jesus para levar ele para crucificar, para matar, ele tira da sua espada e corta a orelha ali do soldado, de Malco. E Jesus corrige Pedro, fica bravo com ele, que ele não podia fazer aquilo. E o poder de Jesus tinha sobrenatural. Ele pega a orelha do soldado Malco ali e já coloca na mesma hora, a orelha cicatriza. Então Pedro, ele era assim. Ele estava andando com Jesus, mas a obra não tinha sido feita por completo. Mas Jesus estava ali corrigindo ele, instruindo ele, falando que ele não podia fazer aquilo. Mas conforme Jesus falava com ele, a palavra de Deus descia para o coração dele e foi transformado. A palavra de Deus fala que depois que ele foi liberto dessas obras do mal, quando ele pregava, mais de 1000 almas se convertiam. Ele foi tão abençoado por Deus que a sombra dele curava os enfermos. Demônio era expulso. Eles traziam os doentes, os enfermos e colocavam na sombra dele quando ele estava passando. Só a sombra dele curava e libertava. Não precisava dele abrir a boca para repreender o mal, não. E Deus quer fazer isso na sua vida, no teu ministério. Mas para que isso aconteça, você tem que renunciar muita coisa. Tem que mudar muita coisa. Tem que ser liberto, transformado, lavado e remido no sangue de Jesus. A palavra de Deus fala que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram. Então, se nós somos um servo de Deus, uma serva de Deus, tudo tem que ser novo na nossa vida. O velho homem, a velha mulher que fazia as maldades das pessoas, que tinha as práticas do mal, fica para trás. Vai passar. Tem que ficar do lado. Tem que tomar na nossa frente as coisas boas que Jesus tem no seu coração e ensinou. E essa trajetória de 3 anos que ele esteve aqui na terra exercendo o seu ministério,
Foi ensinando os seus discípulos, foi instruindo eles. E hoje a instrução que nós temos é a palavra de Deus. Os discípulos teve o privilégio de andar com Jesus nessa terra, de caminhar com Jesus nessa terra. Então hoje nós temos o privilégio de ter a palavra dele, de ouvir a palavra dele, das pessoas que ele levantou para que fossem missionários e missionárias dele, profetas e profetas dele, para anunciar o evangelho dele, pregar a palavra dele com verdade. Hoje em dia o evangelho está sendo anunciado, está sendo pregado. Talvez seja a última vez que você ouve essa palavra de Deus. Porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora em que Jesus vem buscar nós e levar nós. E se nós não estiver preparado, o que vai ser de nós? Então temos que buscar a Deus e temer a Deus. E saber que Deus, Ele cuida de mim, cuida de você. Sabe que Deus, Ele te ama. Independente da circunstância que você está passando, vivendo. Passa a buscar mais a Deus, passa a temer mais a Deus. Porque Deus, Ele cuida de você, cuida de mim, nos mínimos detalhes, mas nós temos que fazer a nossa parte. Deus deu o livre-arbítrio para nós escolher o céu ou o inferno. Aonde você quer ir? Eu quero ir para o céu, aonde você quer ir? Deus deu o livre-arbítrio para nós escolher. Deus dá uma chance para nós se consertar, para nós se arrependermos do mal. Deus dá a chance para nós. Deus dá a oportunidade. Depois que nós morrer, acabou, não tem jeito mais. Depois que morrer, acabou. Não tem mais recurso. Morreu, acabou. Enquanto a vida há esperança. Há tempo de nós voltarmos para Deus, nos convertermos das maus caminhos, das más ações, das más atitudes. Enquanto a vida há esperança, mas depois que morreu, acabou. Aí é só um julgamento de Deus. Aí não adianta mais você pedir misericórdia. Ah, Senhor Jesus, me lança no fogo do inferno, não. Ele não está ali para ter misericórdia, não. Ele está ali para fazer o juízo dele. E agora Jesus, ele tem misericórdia, ele é misericordioso. Jesus agora, ele é misericórdia. Mas no dia que estiver julgando ali, não tem misericórdia, não. Morreu, acabou. Ali é o juízo. Porque Deus, ele dá oportunidade para nós se converter, se consertar. Deus dá chance para nós. Mas essa chance vai acabar que você morrer, que eu morrer. E nós não sabemos o dia nem a hora que nós vamos falecer. Que Jesus vai vir buscar nós. E o que vai ser de nós? Se nós morrer nas práticas do mal, fazendo mal. Tanto para você, como para as pessoas. Porque tem pessoas que elas são más para elas mesmas. Ela machuca ela mesma, prejudica ela própria. E tem pessoas que faz, além de fazer o mal para ela, faz para os próximos. E sabe que Jesus, ele está às portas, ele está voltando, está tudo se cumprindo. Os sinais dele estão aí se cumprindo. Olha as guerras. Ninguém tem amor mais. Acabou o amor. As famílias estão todas destruídas. Um com a cara virada com o outro, é os irmãos, o pai, a mãe, já não é mais aquele carinho, acabou. Tá aquela desunião, aquela divisão, acabou o amor tá no dinheiro. O amor não tá no próximo. O amor tá no dinheiro. A Bíblia manda nós amar o próximo como a nós mesmos. Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Mas hoje em dia as pessoas têm amado mais o dinheiro do que o próximo. Porque o amor que Deus tem por nós é aquele amor incondicional. E as pessoas não estão tendo esse amor condicional mais. O amor é no interesse, nos bens. O amor condicional é aquele amor que não tem interesse. Não tem interesse nas coisas. Não é aquele amor falso, fingido, que na frente tu é uma coisa e nas costas tem outra, não. O amor de Deus, ele é incondicional, dependente do que você é, do que você faça. A palavra de Deus fala que Deus ama o pecador, mas Deus, ele não ama o pecado. Ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado.
Porque era para Deus odiar o pecador, né? Era para Deus odiar o pecador, mas Deus ama. O amor de Deus é incondicional. Ele só não ama o pecado, as práticas do pecado, as práticas do mal. Porque o apóstolo Paulo, ele era um homem mau. Ele, além dele matar, ele mandava matar. E num belo dia ele saiu para destruir o povo de Deus, para matar o povo de Deus. Ele estava andando a cavalo, a caminho de Damasco, que está lá em Atos 9. Mas só que Jesus um dia teve um encontro com ele. Jesus colocou um basta nisso. E essas pessoas que andam fazendo mal, Deus vai colocar um basta. Deus dá o tempo para a pessoa consertar. Mas a pessoa, se Deus vê que a pessoa não consertar, Deus coloca um basta. Apóstolo Paulo teve que ficar cego, perder a visão dele para ele se converter. Que não seja necessário Deus fazer isso com essas pessoas. E a palavra de Deus fala que Saulo ia caminhando para o caminho de Damasco. Ele e mais alguns desses maus que matavam o povo de Deus. Lá ia destruir o povo de Deus ali. Os pregadores da palavra de Deus, que anunciam o evangelho de Deus. E num certo dia veio ateu aquele clarão. E Jesus fala para Paulo. Na época Deus era Saulo, né? Na época Jesus fala para Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegue? Jesus estava falando para Saulo, por que ele estava perseguindo ele? Então essas pessoas que perseguem, aqueles que levam o evangelho, que pregam a palavra de Deus, está perseguindo é Jesus. Jesus já deixou bem claro ali para Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem persegue o povo de Deus, o pregador da palavra de Deus, o profeta, seja quem for, que anuncia o evangelho de Deus, está perseguindo Jesus. Está perseguindo Jesus. E vai prestar conta para Jesus e para Deus no dia do juízo. Não vai ficar impune nem por inocente, não. Deus não vai deixar, não, barato, não. A palavra de Deus fala que Saulo cai ele no chão cego. E a palavra de Deus fala que ele ficou 3 dias e 3 noites sem comer. E a palavra de Deus fala que ele foi levado até Ananias. E Ananias orou para ele. E a visão dele foi restituída. E ali Saulo se converte. E vira um pregador da palavra de Deus com amor no coração. Um homem que pregava a verdade, que anunciava o evangelho com verdade. Ele teve um encontro real com Deus ali, com Jesus. Foi batizado com o Espírito Santo. E ali logo ele estava ali anunciando o evangelho. Então, se essa pessoa que está fazendo mal, caluniando, Deus faz você ter um encontro real com ele, assim como ele fez com Saulo. Saulo ele foi transformado em Paulo. Mudou a sua identidade. Deus vai mudar a sua identidade, você que zomba das pessoas. Você que não aceita a palavra de Deus. Que o apóstolo Paulo ele não aceitava a palavra de Deus, ele odiava os crentes. Ele odiava a palavra de Deus. Odiava aqueles que pregavam a palavra de Deus. E essas pessoas que estão fazendo isso não estão trabalhando para Deus, não. Não está, não. Está trabalhando para o inimigo. Está trabalhando para aquele que veio roubar, matar e destruir. Está trabalhando para ele, não está trabalhando para Deus. Porque Deus é amor e é justiça. A justiça veio sobre a vida de Saulo. Talvez se ele não tivesse se convertido ali, ele ia ficar cego por até morrer. Mas Deus teve misericórdia da vida dele. Por quê? Porque ele se converteu, ele se arrependeu dos seus pecados. E quando a pessoa se arrepende dos seus pecados e não torna mais aquele erro, naquela prática, Deus ele perdoa. Mas para que nossos pecados sejam perdoados, nós temos que nos arrepender e mudar de vida. Tomar uma posição diante de Deus. Apóstolo Paulo, que era Saulo, estava afastado de Deus, estava bem longe de Deus, por isso ele tinha um caminho ímpio, ele tinha um caminho mau, igual eu estava pregando aqui. Ele tinha um caminho ímpio, ele tinha um caminho mau, Saulo, mas quando ele aceitou Jesus, ele mudou o comportamento, as ações, as atitudes dele, ele foi transformado em Paulo.
Porque ele se tornou uma nova criatura. Porque a palavra de Deus fala que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, tudo se faz novo. Então tudo se fez novo na vida do apóstolo Paulo. O caráter dele foi mudado, foi moldado. O nosso caráter tem que ser moldado e tem que ser mudado. Nós temos que ser diferente. Se a palavra de Deus entrar no nosso coração, o nosso caráter muda. A nossa ação, a atitude, o nosso gesto, aquela maldade que tinha dentro de nós, dentro do nosso coração, ela tem que sair. Se der um tapa na tua cara, você não vai revidar. Bateram em apóstolo Paulo quantas vezes? Em praça pública, porque estava ali fazendo a obra de Deus, depois que ele se converteu, se tornou uma nova criatura. De perseguidor, ele passou a ser perseguido. Muitas pessoas não acreditavam nele, que ele tinha mudado, que ele tinha se tornado um novo homem. Muitas pessoas ficavam com medo dele matar as pessoas. Dele matar, mas ele mudou. Ele teve uma nova identidade, ele teve um novo caráter diante de Deus, e é isso que Deus quer de nós. Apóstolo Paulo, ele estava afastado de Deus. Ele estava longe do ribeiro de água, como está em Salmo 1, onde eu estava ali pregando no início. Mas ele já chegou ao ribeiro de água. E ele começou a dar fruto. Ele começou a transmitir a palavra do evangelho. Levar a fonte de água para as pessoas. Quem estava longe da água, da fonte de água, ele começou a levar a fonte de água para as pessoas. E o que é essa fonte de água? É a palavra de Deus. Ele não tinha fonte de água, mas ele começou a buscar a fonte de água e levava as pessoas. Ele começou a transformar a vida com essas fontes de água, que é a palavra de Deus. E começou a curar. Quantas palavras ele pregou, quantas almas se converteram através dele. Aonde ele passava, acontecia milagres, sinais de prodígios, cura, libertação. Onde ele passava, ele abria um ponto de pregação, ele formava discípulos. O apóstolo Paulo era uma bênção. Por isso que o apóstolo Paulo falava, seja meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Imita eu. Muda de vida, assim como eu mudei. Para de praticar o mal, assim como eu parei de praticar. Eu me tornei uma nova criatura. Assim, o apóstolo Paulo estava anunciando que nós sejamos igual a ele. Ele não temia a morte, não. Naquela época, tinha lugares que a palavra de Deus não podia ser pregada, ser anunciada. Eles não tinham liberdade de... Teve uma época, um dia, que ele expulsou o demônio de uma moça que tinha o espírito adivinho ali. Eles pegaram ele e bateram neles em praça pública. Eles não tinham essa liberdade que nós temos aqui no nosso país. Graças a Deus, nós não temos liberdade de pregar a palavra dele. Mas tem países aí fora que eles estão matando. Aqueles que, se não negar Jesus, morrem. Então, que nós devemos temer a Deus e ser imitadores do apóstolo Paulo, assim como ele é de Cristo. A transformação de Paulo, como se fosse lhe dar água por vinho, foi muito rápida. E se nós abrir o nosso coração, Deus transforma o nosso coração como dá água por vinho, muito rápido. Basta nós querer mudar, ser alguém diferente, ser uma nova criatura. Eu vou ficando por aqui hoje. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo. Fazer uma oração pedindo que Deus venha guardar sua casa, sua família, para que haja mudança de vida na sua casa, na sua família, para que haja transformação e que o mal venha cair por terra em nome de Jesus Cristo. E a graça e a misericórdia do Senhor seja sobre a tua família. Que o Espírito Santo de Deus venha te convencer daquilo que não agrada a Ele. Em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.